Pessoal, estamos de volta. Vocês não viram a parte um porque eu deletei, não deu certo. Eu iria falar do passado, do presente e do futuro, mas óbvio, não deu certo. Paramos no passado. Passado não é fácil. Passado é passado. E aí, essa é a conclusão para fazer essa abertura para vocês. Passado é passado. A gente não vive nem fala do passado. Essa foi a conclusão. Então, vamos falar do presente e do futuro. O que eu vou fazer então? Estou aqui novamente então fazendo a abertura, já que vocês não viram a primeira parte que eu cortei e deletei. Estou aqui com a minha esposa, a mãe dos meus filhos, a pessoa que está comigo todos os dias de uma forma ou de outra. O que eu vou... A gente não temos um script, tá? Só para deixar claro, não temos um script, não temos um roteiro, é um bate-papo. Estávamos aqui conversando antes o que a gente vai falar, você pergunta, eu pergunto, vamos fazer um bate-papo. Então, como tudo que tem, que eu defendo hoje de conteúdo, de conhecimento, é baseado em 4 pilares, eu vou fazer essas perguntas para ela. Sabe por quê? Porque a gente separa o profissional do pessoal e nós não comentamos em casa o suficiente, ela não sabe o que é meu projeto, o que é o plano, a gente optamos por fazer isso. Então, os 4 pilares, Mari, é espiritual, mental, físico e profissional. Tudo que eu falo, tudo que eu divulgo, eu não deixo as pessoas inverterem a ordem. Eu acredito que ela tem que estar bem espiritualmente. Estando bem espiritualmente, ela está mais fortalecida mentalmente. Ela estando fortalecida mentalmente, ela tem uma atividade física, ela cuida do físico, ela cuida da saúde. E depois nós falamos do profissional. Então eu acredito muito nisso. Então eu queria que você comentasse de maneira aleatória o que vier na sua cabeça para você, o que é o primeiro pilar, que é o espiritual. Bom, para mim, nesse caso, a questão é pegar a Deus. Não, uma coisa muito boa. Vou te ajudar. Eu falo sempre o seguinte: o espiritual, você está certo, é se conectar com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Mas temos pessoas que acreditam que no universo. Então eu lido com pessoas que acreditam em Deus, mas não na profundidade que nós acreditamos, não com a crença que nós acreditamos. Então, mas eu te entendo, para você falar de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para nós aqui é comum, mas eu quero que você entenda o seguinte: no dia a dia, tem pessoas que acreditam no universo. Acredita que tudo conspira a favor daqueles que fazem o bem. E termina aí, ponto final, é só essa frase. E tem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm a intimidade e a aproximação com Deus da maneira que a gente tem. E isso também tá correto. E aí, para não ser aquele cristão, o famoso cristão chato, a gente tem que saber como conduzir esse espiritual. E aí esse espiritual, se fosse inverter a pergunta, para mim, o que é o espiritual, tá bem. Está bem espiritualmente, está bem coletivamente, está bem na família, está bem no trabalho. Aonde você chegar, você ser a pessoa que leva a luz. Então eu resumo esse espiritual desse jeito. Para mim, a pessoa que está bem espiritualmente, se ela chegar num ambiente que só tem treva, ela vai mudar o ambiente. Então, o que eu levo para as pessoas que eu tenho maior proximidade é que a gente consegue ser a luz, mesmo onde há somente escuridão. E que para fazer isso, você tem que estar o mais próximo de Deus, o mais íntimo de Deus. E aí, quando eu falo Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus é a luz do mundo. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, aonde eu colocar a planta do meu pé, lá tem luz. Você concorda?
Para você, tem algo que eu falei que é diferente do espiritual que você acredita? Não. O que você completaria? Nada, por enquanto é isso. O conhecimento da gente é muito pouco referente a Deus. Concordo? Quanto mais estudamos, quanto mais dedicamos, mais sabemos que precisamos estudar e dedicar. Ok, mas isso é o espiritual. E o mental? O mental, eu vou começar confessando, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que divulga o mental e preciso de um esforço grande para ler, para estudar, para dedicar. Agora eu achei uma maneira mais divertida, vou colocar assim, para me alimentar o meu mental, que é ouvir audiobooks. Então, estou na estrada, estou no carro, estou na cidade, estou em deslocamento, conecto o celular, já vai começar a leitura de um livro. Mas para a dona patroa é diferente. Ela é daquelas que pega um livro físico ali para se deixar passar a tarde toda lendo. Mas comenta, o que é então já falamos do espiritual, agora estamos no mental. Sempre relacionado ao comercial, a vendas, a empreender, a ir para frente. Para você, o que é o desafio de estar bem mentalmente? Como você pode estar bem mentalmente uma vez que você já está bem espiritualmente? Porque nós já, como eu falei, né? É espiritual, mental, físico e profissional. Então, no espiritual nós já estamos bem. Ok, vamos para o segundo tópico. Como nós podemos estar bem mentalmente? Fortalecer mentalmente. A leitura, buscar saber melhorar cada vez mais o nosso conhecimento em relação às outras coisas, não só o que a gente tem na mente, que é o certo. Então a gente tem que buscar o conhecimento e ir agregando para a gente poder adquirir mais o conhecimento necessário para a gente discernir o que é certo, o que é errado, o que não é, quem que deu certo, quem que não deu certo, o que a pessoa que deu certo fez, o que a pessoa que deu certo, o que ela buscou, o que ela fez, o que ela fez diferente da gente, o que ela teve. Porque todos os outros livros que eu já li, a pessoa sempre fala sobre foco e constância. É o que falta muito na gente, é foco e constância. Se você tem foco e tem a vontade de ir para aquela área, você tem que ter constância, você tem que ter persistência. Então, muitas das vezes a gente fica falho nessa área. Ah, vou lá uma vez, ah, não deu certo não. Aí a sua mente fala assim para você, ah, não é para você não. Aí o que você vai fazer? Nada. Você vai simplesmente se boicotar, como se diz. Falar assim, não é pra mim não, isso é muito longe, distante do que eu preciso, do que eu quero. Então, o que eu tenho pra mim é que sempre Deus tem o melhor pra gente. Então, o melhor pra gente não é o que a gente tem hoje, mas sim o que a gente vai conquistar futuramente. Mas não deixa de ser bom o que a gente já tem hoje. É aquele negócio que você fica dentro do coração da sua mente. Deus é tão grandioso que a nossa mente fica tão limitada às coisas do mundo que a gente pensa, não, a gente só quer Tipo, o Chaco tá te cortando ali. a gente só quer uma casa, um carro e viver bem. E tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas eu acredito muito que a mente da gente fortalecida é outro nível. E a gente tem que fortalecer a mente em Deus e através do conhecimento. E o que acontece? Muitas pessoas falam assim, por que você nunca fica satisfeita com o que você tem? Muito pelo contrário, eu sou muito grata pelo que eu tenho, mas eu sei que eu tenho um pai lá no céu, Deus, que é maravilhoso. Se você olhar em volta, no mundo inteiro, o que ele criou é ruim? Não, é perfeito. Então, se ele criou perfeito de forma grandiosa, de forma constante, de forma que tem um encaixe. E é tão lindo o que ele criou, você olha para a natureza, a perfeição que é e vamos dizer,
a sintonia que tem cada elemento, cada negócio, você pensa assim, não, Deus tem mais para mim, só que depende de mim também querer o mais de Deus para minha vida. Tá, mas vamos lá. Nós passamos pelo pilar do espiritual. Nós estamos no mental. Só para relacionar, quando você diz natureza, as belezas da natureza, você está querendo dizer que quando nós pararmos um tempo para olhar, uma analogia que eu sempre faço, você fala, o passarinho não passa fome. E o passarinho acorda todo dia e ele não sabe onde tá o alimento. Então você sabe que Deus criou e supre todas as necessidades. Ok, mas nós estamos falando do pilar mental. Então quando nós falamos de parar para admirar a natureza e ver quão grande ela é e ao mesmo tempo tão simples, isso você quer dizer que isso te fortalece mentalmente. Com certeza. E aí você vem assim, por que eu tô fazendo? Porque tem dia que você tá tão corrido que você fala assim, nossa, andei, e não fiz nada. Aí você, o que você ganhou? Só cansaço mental. Cansaço mental, o que mais? Nada. Ótimo. Aí você vai na natureza, eu andei, corri. Nossa, corri tanto atrás no meu serviço hoje, corri tanto, fiz tanta coisa, ninguém me observou, ninguém me viu, ninguém viu o que eu fiz, ninguém sabe o que eu fiz. Corri tanto, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe nada da minha vida. Então, quem que vai te dar aquela fortalecida no mental? É o que Deus criou. Se Deus te dá o espiritual, que é tão bom, que é uma paz, é um amor, é uma calma que você tem, onde é que você vai trazer a calma para sua mente? É do que Deus criou. Aí, então, o que Deus criou? O mundo. Então, você olha para a beleza das coisas, não só carro. A simplicidade. A simplicidade das coisas. Então, muitas das vezes eu peco até em falar assim, não, eu vou pro Instagram, vou olhar coisas lindas, mas, ok, eu amo olhar coisas bonitas, maravilhosas, porque isso me traz uma paz, uma calma. Mas não é só isso, a gente também tem que ler, a gente também tem que conhecer, a gente também tem que buscar o conhecimento, buscar uma coisa pra gente trazer e tipo, tirar aquelas coisas, imagens, aqueles trem ruim da nossa mente. Gerar experiência, né? Isso. Você conhece, às vezes não é sua realidade hoje sentar em um restaurante 5 estrelas, mas vivencia, vai lá, senta lá na mesa, pega a sua melhor roupa, senta lá, pega o prato mais barato hoje, mas vive o ambiente, porque amanhã você pode chegar lá e nem olhar o preço do cardápio. Profetizar, vamos dizer assim, profetizar na sua vida coisas boas, não é só ficar o que o mundo te dá como alimento para o seu cérebro, para a sua mente, entendeu? Que são coisas ruins. Então, não estou falando que tudo vai ser lindo, maravilhoso, mas a gente tem que buscar os meios para blindar a nossa mente só de coisas ruins. Então a gente tem que trazer coisas boas, coisas que nos traz paz, nos traz a felicidade. Vamos fazer um gancho aqui, porque, gente, eu sou de vendas, mas vocês viram que ela fala também, né? Tá tendo uma boa escola aqui em casa. Não tem muito disso. Vamos lá. Então nós falamos do espiritual, do mental e depois, agora vem o pilar do físico. Você comentou alguns pontos sobre saúde, disposição, energia, de estar bem fisicamente, de estar bem ou estar mal, trabalhar o dia inteiro e ter um cansaço. Então é por isso que é nessa ordem: espiritual, mental e aí vem o físico. Cada vez mais as pessoas na correria do dia a dia se autopunem, vou colocar assim. Por quê? Ela acorda cedo, sai para trabalhar, chega final do dia, está cansada, mal toma um banho, se alimenta, deita e dorme. E aí faz isso rotineiramente, rotina, até que chega um ponto. E aí eu gosto de levar para o extremo e ela não. Até que chega um ponto que a pessoa não tem opção. Ela tem 2 caminhos. Ela cuida da saúde e continua a vida, ou acabou a vida. E aí, normalmente, a pessoa se preocupa e fala assim, agora eu vou começar a cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Não que seja tarde demais, nunca é tarde.
mas ela deixou passar muito tempo para pensar no físico. Então, por isso que eu coloco o físico, e aí o físico, não estou só falando do físico de ter um braço definido, de ter um peitão, de ter um pernão, não estou falando disso. Eu estou falando de um físico no seguinte da saúde. Se a pessoa não se dedicar, acordar uma hora antes ou deitar uma hora mais tarde, mas cuidar, ter uma alimentação equilibrada, e aí eu não estou falando de ser bodybuilder ou viver de salada, de ter. Não estou falando disso. Dentro da sua alimentação, você consegue, e aí eu posso defender isso muito aqui em casa. Dentro da minha alimentação simples, do arroz, do feijão e da carne, você consegue comer saudável. Você não precisa seguir uma dieta à risca de um nutricionista famoso, popular, que coloca N coisas que você tem que seguir. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é você ter um tempo para atividade, para a sua atividade física. Não tem tempo de ir para uma academia, cara, vai fazer uma caminhada, vai respirar, vai fazer uma meditação, um yoga, um agachamento, fazer exercício dentro da sua casa, correr, uma academia no condomínio, se você tiver, se não tiver, não sei. E se alimentar melhor, alimentar com horário, se preocupar com o seu corpo. Então, comente, por favor, o pilar espiritual já foi, mental, o que você entende e qual a importância, não só para a importância para qualquer pessoa, para o ser humano, do pilar saúde, do pilar físico. E essa questão do físico é tão assim que a gente fica procrastinando isso, mas é muito sério, porque muito tempo da minha vida eu fiquei assim, fazer uma academia ou fazer uma atividade é só para quem quer definir, quem quer se mostrar. Mas na verdade não. O mundo, como ele mesmo diz, nos mostra tipo assim, de uma forma que as pessoas levam só a estética, mas não é verdade. Um exemplo disso sou eu, que eu trabalhei tanto fora de casa que eu ficava no automático. Então, às vezes eu ia para academia e falava, não, só para me manter, eu vou para academia só para comer o que eu quero. Mas a verdade não é assim que funciona. A gente tem que lembrar de fortalecer a coluna, lembrar de fortalecer o abdômen, lembrar de fortalecer tudo. Não é só por estética. Então, um exemplo que eu tive foi quando eu descobri que eu estava com hernia de disco. Aí você não tem posição para deitar, você não tem posição para sentar, você não tem posição para ficar em pé, não tem posição para nada. Aí te entra aquele desespero, te dá aquele banho gelado assim que você fala, opa, o que eu fiz da minha vida esse tempo todo? Banho gelado, só fazendo parênteses, é porque ela faz todo dia. Aí ela tá com banho gelado na cabeça. Não é isso. É porque realmente a gente precisa parar e pensar, ok, eu tô falando assim, não, hoje você tem essa oportunidade de ir pra academia e tal, você tem essa oportunidade, eu sei bem o que é. Tipo assim, eu já passei pela experiência do seu marido viajar a semana inteira, chegar só final de semana, você tá no grau do estresse, você tá naquela correria do seu trabalho, correria do dia a dia, aí você fala assim, para pensar assim, mas que hora que eu vou pra academia? Porque aí eu chego do trabalho, eu busco as crianças na escola, eu vou pegar eu vou fazer a janta, vou arrumar os negócios para amanhã e nisso já foi várias horas. Ou seja, você tem que colocar um horário para você, tipo assim, fazer o seu tempo, pelo menos uma hora. Faz um alongamento, faz um abdominal, faz alguma coisa na sua casa o tempo que você tem. O bom das academias hoje, que eu vejo, que não sei se uns anos atrás, quando eu estava trabalhando, tinha essas opções, muitas opções, mas geralmente não tinha, que é abrir no sábado e no domingo, porque traz oportunidade para quem não tem tempo durante a semana. Então, eles falam que até 3 vezes na semana a gente pode ter uma melhoria muito grande quando a gente malha pelo menos umas 3 vezes na semana. E nisso, se a gente pegar na sexta-feira, no sábado e no domingo para fazer, isso já é um fortalecimento enorme para a nossa vida, para o nosso físico. E a gente procrastinar a nossa atividade física é muito, muito, muito horrível. A alimentação, então, nem se fala, porque a alimentação errada traz um cansaço extremo para a nossa vida. E isso eu estou vendo
Não que eu sou perfeita, não que eu não tenho as minhas recaídas de comer os chocolates, os cookies, os donuts que a gente gosta, mas que eu tô buscando, assim, melhorar cada dia mais a alimentação e, assim, é mais difícil porque ele é muito açúcar e eu não. Então, para mim é mais difícil porque quando um vai pro açúcar, o outro automaticamente quer ir pro açúcar. Com açúcar doce. E eu não gosto do açúcar do a Isso. rosca, o cookies, o bolo. Ó, mas deixa eu contar eu tava falando da dieta, mas deixa eu falar agora só com os homens. Vai pra academia com a sua esposa, mas não faz o treino dela, não. Essa semana a gente fez esse teste. Eu tô indo pra academia com ela e tô fazendo o treino dela. Rapaz, é perna dia sim, dia não. E aí quem é homem sabe o tanto que a gente gosta de malhar a perna, né? Misericórdia, Jesus. Ontem eu falei pra ela, eu falei assim, ó, tô custando a andar e a culpa é sua, né? Mas só pra fazer um parênteses aqui. Mas ó, de agora com seriedade. Se você tem um tempo, e aí é o que ela colocou, hoje algumas academias funcionam 24 horas, algumas começam às 5 da manhã. E melhor que ir para academia, melhor que cuidar da saúde, é cuidar juntos. Se você é casado, tem a disponibilidade de ter um tempo para estar junto, que seja às 5 da manhã. E aí, além da academia, é o que eu estou falando, quando eu falo do físico, eu falo da alimentação. Se você está em casa, separa pelo menos uma refeição para estar todos sentados à mesa. Aqui a gente procura, sempre que eu estou aqui, fazer isso, às vezes no café da manhã, no almoço, na janta às vezes até que não, porque a rotina é diferente do horário que as crianças chegam da escola, às vezes eles querem lanchar e a gente às vezes não janta, de sentar na mesa todo mundo para jantar, cada um faz o seu lanche ali, mas no almoço e no café, se tem a oportunidade, se não der os dois, pelo menos uma refeição, procura sentar-se junto à mesa da sua família. Caminhando aqui para a gente encerrar, então já passamos pelo o espiritual, o mental, falamos do físico. E agora chegamos no pilar espiritual, mental, físico, chegamos no profissional. Quando a gente fala do profissional, por mais simples que seja, cara, é bem complexo. Sabe por quê? Quando você começa a comentar dentro da sua casa o seu profissional, a sua esposa, a sua companheira, ela sempre só vai ter um lado da história, só o seu lado. Então, se eu chegar e ficar colocando tudo para fora que está acontecendo na empresa, ela vai ter as minhas dores e às vezes julgar conforme o meu julgamento. Ela não tem o outro lado da história. Então, nós fazemos alguns combinados. A gente comenta assim de trabalho, eu comento alguma coisa, uma hora ou outra, mas a gente tem um combinado de tentar diminuir isso ao extremo até a gente às vezes nem comentar do trabalho dentro de casa. Ou a não ser que ela escuta uma reunião, escuta um diálogo, escuta alguma coisa e aí depois eu comento alguma coisa com ela. E aí ela tem como julgar o certo e errado. E tem o outro lado, tem o lado de empreender junto, de acompanhar o financeiro da família junto, planejar os próximos passos, para onde você está, para onde você quer ir junto, nossos alvos são completamente diferentes. Se eu faço, a gente tem uma rotina, nós e as crianças, cada um tem os seus alvos. Os meus alvos são completamente diferentes do dela, mas o que tem que andar junto é o planejamento. Para onde vamos? Qual é o próximo passo? O que vamos fazer agora? Vamos parar isso aí. Os alvos profissionais. Agora só pilar profissional. Pessoal. Pessoal sempre tem que alinhar junto. Porque se eu quero uma coisa para minha família e quer outra, não vai dar certo. Sim. Porque a gente tem que andar em sincronia, porque o que eu quero é o mesmo que ele não quer, então, peraí, vamos sentar e conversar a respeito. Mas agora aqui, entendam, um bom ponto, aqui só estamos falando do profissional. O meu alvo profissional é diferente do alvo profissional dela. E mesmo assim, a gente ainda está nessa questão de é certo ou é errado. Entendeu? Até que ponto que isso é certo ou que é errado? Porque eles falam onde tem dois, mais de um,
a gente vai, aí dá certo. Agora, quando um faz uma coisa, o outro faz outra, aí como que vai dar certo? Como que vai unir? Como que vai chegar na conclusão certa? Não tem como. Cada casal tem a sua maneira de julgar o que é certo e o que é errado. Sabe o que eu acho, entre aspas, aqui, engraçado aqui? A gente faz o seguinte, eu quero algo. E aí eu vou comentar com ela. Se nós discutirmos, se a gente não chegar num consenso e um acordo, ou algum se exaltar, se estressar, a gente recua. Fala, não é para ir, não é esse caminho. Se eu comento com ela ou ela comenta comigo e a gente chega em uma conclusão juntos, a gente fala, é esse o caminho. Então, provavelmente você também tem você casado, né, tem seu critério de avaliar qual caminho seguir. Mas para a gente encerrar, comenta o que é, então, espiritual, mental, físico para você. O que é o pilar profissional, mas comente no seguinte ponto. Como nós podemos ajudar a pessoa que está com o espiritual alinhado, o mental se desenvolvendo, o físico sendo trabalhado, como que ela consegue acelerar o seu processo profissional? Mas a gente tem que pensar na questão, assim, ó, porque tem muitas dúvidas, o que é certo e o que é errado. Então a gente não, a gente deve buscar esse discernimento através de Deus, porque às vezes eu acho que eu estou certa, ele acha que ele está certo, então aí vem uma discussão. A discussão, quer dizer, não desculpa. A discussão, aí o que eu faço? Falo, faz a sua oração, eu faço a minha. Aí o que a gente tem que fazer? A oração, Deus, quando o Senhor confirmar qual que é o certo, fala ao meu coração e ao dele. E o que mais assim, me admira assim, é que Deus responde, porque muitas das vezes eu já falei assim, Senhor Jesus, se for para ser, fala ao meu coração e ao dele. E às vezes eu vou comentar algum assunto com ele, ele fala, não, eu tô com a mesma sensação, a mesma coisa, a mesma percepção. Então, se a gente está com a mesma percepção, eu não estou falando assim, é fácil. Não, não é fácil distinguir. Quando a nossa mente está com aqueles barulhos assim do mundo, o mundo traz tanto barulho para a nossa mente, para o nosso discernimento, que a gente fica até com dificuldade de ouvir a Deus. Então, a gente tem que buscar o conhecimento e sempre buscar ser alinhado com a vontade de Deus. A gente está falando aqui, a gente está no caminho certo? Não sabemos, mas é uma direção que Deus colocou no nosso coração. Então, muitas das vezes a gente fala assim, não vou fazer. E olha, o que a gente já tentou não está escrito, porque o que a gente já tentou aqui, faz você, não, vou fazer eu, vou fazer do meu jeito, você faz do seu. Aí não é bem assim, você faz do seu jeito, se der certo eu vou, eu faço do meu jeito, se der certo você vai. Não é assim, a gente tem que entrar no consenso e sempre buscar o direcionamento. Então eu demorei bastante para aprender sobre isso. Porque olha lá, eu sou meia, como se diz, brava, vamos dizer assim. Inteira brava, não é metade, não é meia não, é inteira brava. Então se diz assim, se tem uma pessoa brava sou eu. Então, muitas das vezes que ele fala, não, mas por que tem que ser o seu? Não o meu. Por que o seu é certo e o meu é errado? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente mesmo não flui na vida por causa dessas questões. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Ó, para encerrar, eu espero que vocês tenham percebido o seguinte. Por que o pilar profissional é o último? Porque quando você está bem espiritualmente, mentalmente, fisicamente, o profissional é consequência. Ficou muito claro com o que ela falou assim, ó, quando o nosso profissional é alinhado no físico, no mental e no espiritual. Não tem só o profissional, não tem como você só ser o melhor profissional, o melhor vendedor, o melhor gerente, o melhor diretor, a melhor secretária, o melhor executivo. Não tem jeito de você ser o melhor profissional se você não estiver bem fisicamente, espiritualmente e mentalmente. O profissional é a consequência do que você faz rotineiramente. Na verdade é de tudo, isso. né? Do espiritual principalmente. Quanto mais intimidade, mais proximidade você tem de Deus, mais respostas para o profissional, para o mental, para o físico você tem. Então, hoje,
acreditamos muito que o profissional é a consequência de tudo que você faz todos os dias. Mas o que ela colocou durante esse tempo que a gente está aqui é o seguinte: o que você não pode fazer, o que nós não podemos fazer, é deixar ao acaso, colocar a sua orientação, o seu mental, o seu espiritual e esperar. Você tem que ir atrás, você tem que dedicar, você tem que batalhar, você tem que se esforçar. Se você procrastina, né, é a palavra bonita, mas se você deixa para depois, se você deixa para amanhã, se você sempre fica esperando uma resposta, a resposta é você semear. E aí Deus sabe a hora que vai mandar a chuva. E Ele vai mandar a chuva. Entende? Eu vou terminar aqui falando isso. Deus sempre manda a chuva. Amém. Sempre manda. Agora cabe você arar a terra, plantar, e aí a hora que a chuva vier, a sua semente vai germinar e com certeza vai dar muitos frutos. Mas entenda o seguinte: você precisa de uma semente. A parábola das sementes, da semeadura da Bíblia. Você precisa de uma semente para plantar, colher vários frutos, e esses vários frutos, cada fruto tem no mínimo mais uma semente. Mas você precisa começar, e você é a semente para começar. Se a terra está seca, se o chão está duro, comece, porque tenha certeza, a chuva vai vir. Plante, are a terra, faça, ou seja, em resumo, deixando a espiritualidade de lado, em resumo, eu termino falando o seguinte: faça a sua parte. Deus, o universo, tudo vai conspirar a favor, desde que você faça a sua parte. Muito obrigado. Ela já está querendo falar. Não vou deixar ela falar, ela é assim, foi criada dentro de vento. Não vou deixar. Vou encerrar aqui, acompanha aí a gente, vai ter mais vídeos como esse. O vídeo já ficou longo, mas vocês já viram, né? Vou encerrar com a seguinte frase: o melhor lugar que tem para você aprender a vender é dentro da sua casa. Vocês entenderam que a negociação aqui é bem difícil, né? Forte abraço. Tchau, até a próxima.